Artemisa Entrevista. Nós vamos conversar com o Dr. Mário Martinelli, farmacêutico bioquímico com especialização em análises clínicas e que tem estudado e escrito sobre o Zika vírus e sobre os testes para o seu diagnóstico. Nós vamos falar sobre o Zika vírus, realidade dos exames para a detenção do vírus, onde eles são realizados, o nível de complexidade, capacidade dos laboratórios de pequeno porte para realizar os exames e aparelhamento da rede pública para fazê-lo. Quer dizer, tudo isso nós vamos discutir agora com o Dr. Mário Martinelli, que já está na linha e vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Mário. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor Mário? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto tão relevante para a população brasileira. Doutor Mário, há um enorme fluxo de informações sobre o Zika vírus, desinformações também, até contra-informações sobre, especialmente, os exames laboratoriais para o diagnóstico do Zika vírus no Brasil. Qual é, enfim, a realidade, doutor Mário Martinelli, sobre a detecção do Zika no Brasil? Esse questionamento por parte da população, a qualidade desses exames realizados. O diagnóstico laboratorial é um diagnóstico específico para a detecção do Zika vírus no Brasil. Ele baseia-se principalmente no método molecular, ou seja, no isolamento viral, no isolamento do vírus causador da doença, da patologia. E existem os métodos indiretos, como a imunofluorescência, o método direto, que é a pesquisa do vírus através do método molecular denominado PCR, a reação em cadeia de polimerase, que é capaz de detectar a presença do vírus nos primeiros 7 dias de infecção. Esse é o tempo ideal de detecção no sangue, ou até 4 dias após a infecção. Este período, o resultado pode ser negativo, o que não exclui a infecção pelo Zika vírus. Quer dizer que tem que refazer, no caso, doutor? Você falou que pode ser negativo e, ao mesmo tempo, não significa que a pessoa não esteja infectada? Mas pode ser, a gente ainda não tem uma janela imunológica, não poder identificar esse material genético. E aí a gente tem que estar associado com a clínica do paciente. Uhum. Doutor, é porque está falhando um pouquinho a ligação, né? Por isso que eu estou lhe perguntando se eu repetir aí um pouquinho. Mas então, doutor, como é que é a situação no momento do Brasil? A gente pode confiar nesses exames? E o que o senhor diz sobre isso? No Brasil, apenas utilizava o método molecular, que é um método de segurança, que é o método que isola o vírus. A Anvisa aprovou o registro do método direto, denominado imunofluorescência, também chamado de sorologia para o Zika vírus, que é a pesquisa da imunoglobulina IgG e a IgM quantitativos. São métodos quantitativos. A presença desses anticorpos de classe IgM caracteriza uma infecção aguda, uma infecção inicial do processo. Podendo ser, como eu já falei anteriormente, podemos ser detectados após 4 dias de infecção até a 12ª semana. Agora, um teste sorológico negativo após a 12ª semana de suposta exposição, como teste para locais de epidemia, não descarta a infecção. É por isso que a gente precisa utilizar o método que é a pesquisa do material genético através da reação do PCR. Agora, doutor, os laboratórios de pequeno porte, eles conseguem fazer esses exames? São exames, assim, que exigem tecnologia de ponta, por exemplo? Exige. O PCR é uma técnica complexa e de alto custo, É um método que consiste em amplificação dessas cópias de RNA do material genético do vírus. Os laboratórios pequenos, na verdade, muitas vezes eles funcionam como receptores dessas amostras e terceirizam para os grandes laboratórios. No Brasil, nós temos grandes laboratórios que realizam esses testes. Então, os pequenos laboratórios, na grande maioria aqui no Brasil, eles funcionam como receptores dessas amostras. Doutor, todos sabem que o Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, né? Mas como ele é encontrado no sêmen, fica então a pergunta: o Zika pode ser mesmo transmitido pela relação sexual ou isso é mais um mito aí sobre o vírus? Na verdade, já foi isolado no sêmen. No sêmen foi isolado o material. O principal modo, no sêmen foi isolado o vírus. O principal modo de transmissão do mosquito vírus é por vetores, principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. No entanto, está descrito na literatura científica a ocorrência de transmissão para soldados laboratórios, ou seja,
com acidentes de perfuro cortantes, com material perfuro cortante. Então, por isso, nós não podemos também descartar a possibilidade da ocorrência de transmissão por via sexual. Haja visto que já foi isolada a presença do vírus no sêmen. Quer dizer, o ideal, né, doutor, é que a pessoa tenha cuidado, se previna, use camisinha, né? Tenha relação com cuidado, né, doutor? Vamos voltar aí falar sobre os laboratórios, né? Tanto o laboratório da rede pública quanto os laboratórios particulares têm condição de fazer esses exames? Tem, sim. Então, como já foi colocado, né, os laboratórios públicos também, em janeiro, o Ministério da Saúde anunciou uma ampliação da distribuição desses testes Zika vírus, né, para a realização para a identificação desse diagnóstico nos LACENS. Então, o governo federal vem aparelhando os laboratórios públicos para a realização desse diagnóstico, né, como os laboratórios da rede privada, também os grandes laboratórios, eles já realizam também esses testes. Né, e isso tem permitido que os pequenos laboratórios no Brasil, nos pequenos municípios, façam essa coleta deste material e encaminhem para esses grandes laboratórios, né, para que eles possam estar realizando esses testes. Agora a gente sabe, né, pelo menos a gente acompanhando aí o que está acontecendo à nossa volta, a gente vê que em alguns cantos as pessoas chegam e falam, olha, eu queria fazer exame, aqui não tem ainda, não chegou, tal. Se a pessoa quiser fazer um teste num laboratório privado, doutor, ele é muito caro? Relativamente caro ainda, né? Como já foi citado, nós ainda temos no Brasil apenas um registro da Anvisa, o PCR, como já citei anteriormente, né, que é um exame de alta tecnologia que consiste em amplificação do material genético deste vírus. Nós temos a imunofluorescência indireta e direta. Quer dizer que realmente, só para resumir para os nossos ouvintes entenderem, então, é muito caro ainda, né, doutor? Ainda é muito caro. Né? Existe a todo momento, está surgindo novas metodologias. O que nós temos hoje é o PCR, né, que é um exame de alta tecnologia que custa, em média, de R$500 a R$800. Né? E nós temos a sorologia, como eu falo, a pesquisa de anticorpos, que é o método indireto, realizado por imunofluorescência indireta, que está custando entre R$330 a R$530. Então, ele é muito caro para a população brasileira. Agora, doutor, quanto tempo leva para sair o resultado do exame para Zika vírus? Olha, em média, a rede privada está liberando esse resultado entre 3 a 5 dias. Né? Isso o público demora um pouco mais, está na faixa de 15 dias, por conta da demanda maior, que está sobrecarregando também o setor técnico para a realização desses exames. Agora, doutor, o Zika vírus, né, ele parece muito, né, pelo menos fala-se que alguns sintomas são parecidos com o da dengue e da chikungunya. Existe a possibilidade do exame confundir a doença, dar um resultado, por exemplo, ser dengue e ele dizer que é Zika vírus, existe essa possibilidade ou não, doutor? Existe sim, pode existir uma reação cruzada, né, na realização desses métodos, os métodos indiretos, nos métodos de imunofluorescência direta, né, com o causador da dengue e da chikungunya. Por isso é importante também sempre observar também outros achados laboratoriais, né, como a leucopenia, uma trombocitopenia, né, uma alteração das enzimas hepáticas, e observar com a clínica. Eu acho que o médico que faz a solicitação dos exames laboratoriais, e muitas vezes ele tem essa dificuldade, ou que pode ver no diagnóstico indireto, na imunofluorescência, por exemplo, dessa interferência, com a clínica ele tem como descartar essa possibilidade e entender o diagnóstico. Alguns sinais, né, como vermelhidão nos olhos, né, tem sido direcionado para o diagnóstico da Zika. Doutor, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço.